Boa noite, gente. Vou estar aguardando só um momentinho para o pessoal poder estar entrando, tá bom? Boa noite para quem tá entrando agora. Só tô aguardando mais um pouquinho pro pessoal conseguir ir entrando, tá bom? Boa noite, pessoal. Para quem acabou de entrar, só tô esperando um pouquinho pro resto do pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Eu vou dar início aqui, vou estar me apresentando e já a gente já vai começar. Meu nome é Stephanie, eu sou acadêmica em enfermagem, faço parte da Liga Acadêmica Laer, sou secretária. E hoje a Isabela, a presidente da Liga, era para ela estar presente, mas por motivos pessoais ela não vai poder estar. Ela fez o possível para poder estar aqui, mas ela não vai conseguir. E eu não poderia deixar de justificar isso. Lembrando que essa palestra ela vale horas complementares e o certificado vai ser enviado por e-mail. E durante a live eu vou estar falando uma palavra-chave. Vou falar agora no início, vou falar no meio e no final, para que depois vocês possam preencher o formulário. A palavra é azul, porque o mês de abril é representado ao mês do autismo. Ele é representado pela cor azul, então a palavra-chave é azul. Então já deixa anotado aí. E depois eu vou estar repetindo ela até o final da live. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. O tema da live é como atuar na emergência com o paciente autista. É um assunto extremamente importante porque, infelizmente, ainda existe muita dificuldade das pessoas falarem sobre isso. E para mim é muito importante esse assunto porque eu tenho uma irmã de 6 anos que é autista e eu sei o quanto é difícil. E existem também famílias que precisam ouvir mais sobre isso, entender mais sobre isso. Existem profissionais também que não se sentem aptos para dar um melhor atendimento a essas pessoas. Eu já vou colocar a palestrante para a gente dar início à palestra,
Mas durante a palestra, quem tiver dúvida pode ir enviando as perguntas no chat, que assim que acabar, a gente vai tirar todas as dúvidas que tiverem com a Paula, tá? E eu já vou estar incluindo ela aqui na live. A nossa palestrante de hoje é a Paula Lousado. Estou incluindo ela aqui, só um minutinho. Oi, querida, você tá me ouvindo? Tô. Ajeitar aqui. Oi. A gente está muito feliz. Tudo bom, querida? Boa noite. Boa noite. A gente está muito feliz por você ter aceitado esse convite. Para a gente é bastante importante você estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite. Saí rapidinho de uma aula, dei a pausa para voltar para outra. Os alunos estão aí. Terminei mais cedo para poder prestigiar. Muito obrigada. Você pode estar dando início, tá bom? Fique à vontade. Então vamos lá, queridos. Eu queria agradecer, né, o convite, né? Queria parabenizar todos vocês que na noite de hoje, né, deram uma pausa na atividade de vocês, que com certeza, né, nossa vida é sempre muito corrida, mas é sempre importante, né? Mesmo que a gente tenha esses momentos breves, né, a gente aprender algo novo e principalmente, como eu falo, nós que somos profissionais de saúde, né, nós principalmente aqui enfermeiros, nós estamos sempre, né, contribuindo não só para a educação em saúde, mas também educação em cidadania. Que nós vemos, né, como você bem falou no início da sua fala, né, muitos profissionais ainda se sentem inseguros dependendo de qual é a singularidade que aquele usuário, que aquele cliente apresenta, né? Não só em questões que envolvem o mundo da saúde mental e da psiquiatria, que ainda hoje, né, no ano de 2022, ainda tem muito preconceito, né, direcionado a esse tipo de paciente, e é sempre bom que nós tenhamos esses momentos em que a gente pode refletir, né, ressignificar a nossa visão, porque só por nós sermos da sociedade e cultura brasileira, nós já temos uma visão, né, direcionada, que não é nos ensinada para essas particularidades, né, esses comportamentos bem singulares das pessoas que têm um transtorno, né, algum tipo de transtorno psiquiátrico. Esse mundo psíquico, ele é muito mais presente no nosso dia a dia como profissionais de saúde do que se imagina. Porque, principalmente do nosso tema de hoje, que é esse paciente autista, nós vamos encontrar ele independente de qual seja o nosso cenário, independente se você, meu amigo, gosta ou não de saúde mental. Você vai, né, ter contato com esse usuário lá na porta de entrada, no acolhimento de uma unidade básica de saúde. Você vai estar com ele na entrada de um centro cirúrgico, assim como numa grande emergência, ou mesmo quando você vai fazer um trabalho numa escola ou então numa empresa. Então, ter o mínimo de conhecimento é sempre importante. Eu gosto, né, sempre de começar a gente entender o que é o autismo, né, que muitas pessoas ainda têm uma dificuldade de compreender, né, o que é esse paciente, né. Aí aquilo, né, gente, cliente, paciente, usuário, né, são nomenclaturas que a gente modifica a partir do cenário de saúde que nós estamos atendendo. Mas essa pessoa, né, que tem o autismo, ela é uma pessoa que ela apresenta uma forma de ser, de se relacionar consigo com o mundo de maneira diferente. Isso faz com que essa pessoa seja uma pessoa incapacitada para ir a uma escola, trabalhar, ter uma vida social? Não, é claro que não. Mas sim existem, né, como é que eu vou dizer, formas de conviver com essa pessoa que nós precisamos aprender. Sejamos nós o profissional de saúde que em algum momento cuida dela, ou mesmo os familiares e amigos que fazem parte desse dia a dia dela. E dentro desse autismo, que hoje nós chamamos de espectro autista, por que espectro? Porque existem diferentes formas de manifestação, desde um autismo mais leve para o moderado e até o mais severo. Sendo esse leve, né, pessoas que têm, né, dificuldades de interação social, né, geralmente aquela pessoa que talvez seja
um pouco mais introspectiva e a gente talvez nem dê ideia, né? Não consiga definir que aquela pessoa tem, mas é uma pessoa que é mais na dela, quase não olha nos nossos olhos, né? É mais caladona, né? Tem aquela ritualística toda, mas que consegue, dentro do possível, conviver, né? Dentro daquele meio da qual ela faz parte, até aquela pessoa que tem, né, aí uma intensidade mais severa e até mesmo essas atividades de vida diária relacionadas ao autocuidado, a se alimentar sozinho, se vestir sozinho, nessas atividades que nós fazemos de uma forma muito automática e usual, essa pessoa tem dificuldade, precisa assim ali de um guardião, né, de um cuidador para auxiliar ela nessas questões do dia a dia. E nós temos, né, dentro desse espectro autista, então, né, inúmeras formas, né, de manifestação disso que é, antes de tudo, um distúrbio que a gente pode falar de convivência, né? Eles vivem de uma forma muito particular, né? Eles têm um mundo próprio. E isso faz com que haja necessidade tanto das pessoas que fazem parte da vida dela, vamos colocar aí na figura dos familiares, entender que essa é a forma de ser dela, mas isso não impede que haja essa troca. Não impede que haja, né, uma coisa, né, uma convivência saudável. Mas a gente tem que se adequar à forma com a qual aquela pessoa é, né, aquela pessoa se relaciona. E dentro desse espectro autista, né, é lógico que eu falo, né, em questões de desenvolvimento humano, essa forma de ser e de se relacionar, que é a personalidade, ela se molda em média entre os 7 e 8 anos de idade. Então, antes desse período, é muito delicado para nós profissionais de saúde, né, já determinar que a pessoa tem um problema. Mas a gente tem talvez ali uma hipótese diagnóstica a partir desse comportamento que é apresentado. E no caso desse comportamento, né, que dá já um indício que talvez aquela criança, né, tenha ali autismo, e a gente se vê muito nessa faixa aí próximo dos 3 anos de idade, são essas crianças, né, que elas têm dificuldade de sustentar o olhar, né, quando se fala com elas, são crianças que tendem mais, né, ao isolamento, elas não têm tanto essa curiosidade, que a gente vê que, eu acho que a curiosidade é algo que faz parte do mundo infantil, ela está a todo momento, né, curiosa, querendo, né, falar com algo, os famosos porquês, né, quem convive com criança é o porquê, todo momento. Então a gente vê que dependendo da intensidade do autismo que essa criança apresente, ela não tem. Um dos que a gente sempre dá orientação, principalmente para os pais e mães de primeira viagem, né, nesse primeiro contato com o bebê, muito logo mesmo no início, né, da vida, em que essa criança ela é amamentada pela mãe, a gente vê que o primeiro contato, né, que a criança está ali sendo amamentada no seio materno, então as mães, né, começam muito com aquele contato olho a olho com a criança. E se essa criança ela tem talvez ali já um traço, né, para a expressão do autismo alguns anos mais à frente, a partir dos 3, 4 anos de idade, a gente já percebe que é um bebê que ele, né, não consegue, né, ter essa troca de olhares com a mãe no momento da amamentação. Né? Então, assim, é sempre bom a gente compreender que ter o autismo não impossibilita essa pessoa de ter uma vida social, de ter uma vida familiar, né, de estudar, de trabalhar, claro, dentro da intensidade que, né, o espectro se manifesta na vida dela, mas é muito importante que nós, profissionais de saúde, principalmente a pessoa que tem um familiar, um ente querido que já recebeu esse diagnóstico, compreenda, né, o que é esse mundo do autista para que construa uma relação saudável com ele. Sim, isso é possível. Tem alguém aí que falou, a minha passou tão rápido que eu não percebi, gente. É a minha internet que tá ruim ou foi a internet da pessoa e ela não conseguiu ouvir? A minha internet tá boa, querida? Pra mim tá tá. Picotando algo do tipo. Ah, ok. Então eu vou continuar. E então, assim, compreendendo, né, o que é, então, essa pessoa que sofre, né, vamos colocar assim, que tem esse espectro autista, e é lógico que, assim, o que, né, como surge o autismo? O que é? Nós temos aí, sim, várias linhas de estudo, existem, sim, diversos genes que já foram identificados que têm sua influência na expressão, né, do espectro autista, mas, assim, de forma completa ainda não foi elucidado. Então, a gente tem questões genético-hereditárias e isso envolve, né, que se nós temos ali uma possibilidade, uma hipótese diagnóstica de que uma criança, né, talvez tenha ali o autismo,
nós vamos ver, né, com os familiares. Então, se tem um pai, uma mãe, né, um tio, um avô, um primo, né, porque tem sim, né, o fator genético hereditário de influência, mas nós também temos fatores, né, ambientais e educacionais que têm a sua influência. Mas de forma por completo explicada e elucidada como isso acontece, até hoje, né, nós da área da saúde não conseguimos compreender por completo. E quando a gente pula agora para uma segunda área, compreendendo o que é o autismo e agora, né, os profissionais de saúde atendendo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós temos aí a lei da inclusão, né, do ano de 2015, e essa lei da inclusão que é voltada para pessoas que têm, né, essas suas necessidades específicas e especiais. Então, o paciente autista ele tem prioridade no atendimento. E aí, assim, é algo que principalmente nós que somos da enfermagem, nós temos que, é o que eu falo, a gente tem sempre que se embasar na lei, porque nós somos, né, totalmente diferenciados na área da saúde, né, nós somos o centro da rede de saúde, porque nós estamos cuidando de pessoas saudáveis e adoecidas 24 horas por dia, onde quer que elas estejam. Né? E essa, digamos, essa guarda que eu falo, né, essa norma e orientação dos serviços e cenários de saúde acabam ficando também por responsabilidade dos profissionais de enfermagem. Então, ditar a norma e a regra, que é até assim, não, essa pessoa tem prioridade no atendimento e ela vai entrar sim na frente de todo mundo, isso não tem que ser motivo para dor de cabeça nem rebuliço, porque nós estamos cumprindo o que determina a lei. Né? E o que a lei fala, né, cumprido deve ser. Então, a gente tem que sempre se apropriar da lei. E no caso do paciente, né, da pessoa que tem autismo, isso é uma lei, né? A lei da inclusão de 2015, ela vai ter sim prioridade no nosso atendimento, independente de qual seja, né, o motivo que a levou a buscar o nosso serviço de saúde. Seja ali num acolhimento, numa unidade básica de saúde, seja numa classificação de risco na entrada numa grande emergência. Né? Então, nós vamos sim priorizar o atendimento dela e, lógico, né, tendo em mente de que ela pode estar ali por uma questão clínica, né, que não necessariamente envolve né, as manifestações ali do autismo, mas por ela ser, né, ter essa particularidade, nós vamos ter que conduzir ali e modular o nosso atendimento, né, que envolve ali falar de uma forma muito mais pausada. Caso ela não consiga esclarecer, nós vamos sim, né, confirmar e pedir essa orientação e confirmação dos dados com o acompanhante, entre outros, né, mas sempre conduzindo tudo com muita calma dentro do tempo daquela pessoa, que é o que eu falo, né, a gente pode estar ali com muitas e muitas pessoas, né, para serem atendidas, mas, como eu digo, né, a máxima da emergência é devagar que eu estou com pressa. Então, tudo aquilo que nós fazemos com a devida atenção, nós fazemos, né, de primeira, né, dando tudo certo, e a gente consegue dar conta de todo aquele nosso serviço. E isso, né, principalmente para o paciente autista, independente se nós estamos lidando ali com uma criança, um adolescente, né, um jovem adulto. Claro que o atendimento com uma criança vai envolver ainda mais manejo nosso, né? Geralmente essa criança ela pode estar ali no momento de agitação, né? Isso é algo que até vale lembrar quando se há o trabalho multiprofissional para fechar o diagnóstico daquela criança, se realmente ela é autista, né? Ou dependendo do comportamento dela, né? Se ela é uma criança que tem um comportamento mais acelerado, e aí nós falamos a aceleração em termos motor, né? Aquela criança que está no 220 para lá e para cá, e isso em um primeiro momento, né, passa ali para um período maior de avaliação para ver se aquela criança tem o TDAH, né? Se é hiperatividade, ou se de fato é um comportamento acelerado por causa do autismo. Então, isso, né, já faz com que a gente também tenha, né, mais calma ainda, né, e um manejo melhor no momento em que nós vamos fazer o atendimento emergencial ou de urgência a essa criança. E quando a gente fala de um atendimento de urgência e emergência, foi até agora, né, eu saí agora da aula de saúde mental e psiquiatria, e foi até uma das dúvidas dos colegas em relação à contenção mecânica, né, esse atendimento de emergência e aquilo, né, é algo que a gente tem que desconstruir quando se fala de qualquer transtorno psiquiátrico, né, de qualquer problema que envolve o mundo da mente, vou colocar nessas palavras, que é assim, a questão da agressividade.
A agressividade é uma potência humana. Se você é um ser humano, você tem o potencial de ser agressivo, né? Isso não é algo exclusivo das pessoas que têm um transtorno psiquiátrico ou alguma necessidade especial, né, que envolve, né, esse comportamento humano, né, esse mundo da mente. Então, a gente tem que desconstruir isso e encarar, né, com a devida normalidade. Essa pessoa, sim, pode estar no momento exacerbado, né, de agitação psicomotora, alguns talvez até num quadro de surto, em que essa pessoa está com um comportamento extremamente hostil, ofertando risco, né, para outros e para ela mesma, mas mesmo assim, né, o que nós precisamos é ter, né, a atuação oposta, né? Quanto mais agitada a pessoa está, mais calma e serena nós devemos ter, né? Por mais que alertas e prontos, né, para um atendimento ali emergencial, né, para uma ação rápida que pode ser sim, né, imobilizar para na sequência conter aquele paciente, né, mas sempre trabalhar dentro de uma retilinidade, né, seguindo esse processo e esse protocolo, porque a pessoa agressiva, um momento de hostilidade, que é o que a gente fala do surto, né, então a pessoa surtou. Qualquer pessoa surta, né? Tanto nós normais quanto, né, aqueles que as pessoas, né, julgam as loucas. Então, a pessoa que oferece, né, risco para machucar a si, machucar terceiros, tendo esse comportamento hostil, isso pode acontecer tanto com a pessoa que tem autismo, como a pessoa que não tem. E aí a nossa conduta é a primeira coisa que eu falo sempre. Se nós não tivermos condições de fazer, vamos pedir para uma pessoa que esteja no cenário, que é o quê? A gente ligar para o SAMU, é 192. A pessoa chegou nesse ponto em que ela rompeu, realmente ela está extremamente hostil, né, agressiva, não só verbalmente, mas se ela tiver, né, a possibilidade, ela vai também, né, passar para uma agressão, né, física, né, essa violência física. Então, assim, não tem mais como a gente resolver só com aquela interação, tentando identificar qual é o gatilho que fez com que ela rompesse, né, dessa forma agressiva. Essa pessoa vai precisar ir para um local onde ela vai receber uma medicação, em que ela vai desacelerar, ela vai acalmar, e daí a gente vai identificar qual foi o gatilho que levou a ela a esse rompante, seja a pessoa que tem o autismo ou não, né? Então, assim, a pessoa surtou, tem um comportamento hostil, é ligar para o SAMU, ligar para o 192. E enquanto eles não chegam, nós temos aí sim as nossas, né, nossos protocolos, as nossas medidas, que é a gente tem que adquirir uma postura neutra, né? Uma fala tranquila. E dependendo, né, independente do que a pessoa fala, que ela pode estar falando que está vendo algo ruim, que foi o rompante, para ela, né, ficar ali mais agitada ou não, né, que ela esteja falando palavras de baixo calão, né, que ela esteja ali mais agressiva, a gente não pode desqualificar o que a pessoa está falando e sentindo. E como assim, Paula? Ficou muito abstrato, eu não entendi. Vamos dizer, a pessoa chegou e falou assim, nossa, né, você não está vendo, né? Tem um diabo aí do seu lado, eu quero sair daqui correndo. A gente não vai falar assim, né, deixa de frescura, que diabo nada, você não tá... A gente não pode nunca desqualificar e desmerecer o que a pessoa está falando e o que a pessoa está sentindo, que isso só vai ser, né, mais gasolina, né, para inflamar esse momento de surto que a pessoa está. Então, né, numa fala neutra, numa postura neutra, nós vamos ali acolher, ouvir aquela pessoa e, dentro do possível, criar um ambiente de segurança. E é o que é esse ambiente de segurança? Seja, né, se nós estamos ali, temos a possibilidade de ficar com ela numa sala, a gente vai fechar a porta, a gente vai tentar fechar uma janela, se não tem condição de ficar na janela, a gente vai ficar na frente dela, né, para impedir que aquela pessoa faça, né, num rompante, saia correndo, se jogue, se machuque. Então, criar dentro do possível esse ambiente de segurança, e quando a gente consegue, né, com outras pessoas que vão estar ali próximas também, criando um perímetro para que aquela pessoa não saia correndo, né, não pegue alguma coisa que possa machucar ela ou terceiros, a gente vai fazer. Mas claro que isso dentro, né, de uma distância de um limite, que aí, né, abrindo até um parêntese, né, em termos de enriquecimento, a gente está lidando com um paciente em momento de surto, que já tem, né, uma tendência persecutória, né, seja da esquizofrenia ou um paciente psicótico, né, quanto mais contido, né, quanto mais preso ele se sentir com pessoas ao redor dele, aí realmente que ele vai inflamar, né, vai ser um gatilho muito maior para que ele, né, vá contra as pessoas, né, ou mesmo gere
mesmo se machuque, né? Gere uma lesão contra si mesmo. Então, são esses os passo a passo, esse é o passo a passo que a gente deve, né, seguir, independente de qual seja o cenário que nós estejamos, e principalmente se nós estamos ali como responsabilidade de cuidado de uma família que tem uma pessoa com algum transtorno psiquiátrico, que no caso em questão da nossa live, né, o paciente com autismo, é essa clareza, né, essa educação em saúde que nós devemos ter. Chegou um momento em que realmente a pessoa rompeu, né, a pessoa está extremamente agressiva, vamos colocar aí um surto, porque a pessoa está com uma atitude totalmente hostil, né, que é fora do padrão dela, que é possível imposto pela condição dela de normalidade, é ligar para o SAMU, manter uma postura neutra, uma fala tranquila, não desqualificar e desmerecer aquilo que a pessoa está expressando, que ela está vendo, que ela está sentindo, criar esse ambiente de segurança e aguardar a chegada dos colegas, né, do atendimento do SAMU, para que essa pessoa seja levada para esse atendimento emergencial. E, claro, né, dentro desse ambiente de segurança que a gente cria, dependendo de qual é o cenário, o local que essa pessoa está, pode ser que isso aconteça, por exemplo, numa cozinha, aconteça numa sala, e aí ali tem algum objeto pérfuro cortante, né, tem uma faca, pode ter um talher, alguma coisa. Não que a gente tenha que retirar isso, né, paciente psiquiátrico não utilize isso, não. Dentro desse contexto e cenário, né, que é a pessoa, né, ela pode estar extremamente hostil e agressiva, ela pode utilizar qualquer coisa para se machucar e machucar terceiros, nós também retiramos do ambiente assim que for possível. Eu não sei, querida, passou tanta coisa rápida, eu acho que alguém fez uma pergunta, mas eu não consegui, não consegui ler, porque passou muito rápido. Eu consegui ver uma pergunta que foi, sempre tem um gatilho para um surto? Sim, a gente tem sempre um gatilho e aquilo. No momento do surto em si, emergencial ali, a gente não consegue, né, identificar. A gente vai identificar esse gatilho nos atendimentos posteriores. Se é sua emergência, se essa pessoa ela tem ali um profissional de referência do CAPS, né, entre outros. Então, vai ser feito esse levantamento, né, porque se ela foi resgatada pelo SAMU e direcionada para uma unidade de emergência, né, vai ser ali todo aquele... o que foi feito com ela, né, o estado que ela chegou, então rapidamente um exame psíquico, as medicações que foram utilizadas, todo o encaminhamento que foi dado, né, nesse sistema nosso que a gente tem de referência e contra-referência, o profissional vai saber. E ali a gente vai conversar não só com a própria pessoa, mas também, né, como as pessoas que estavam ali presentes no momento, familiares, amigos, se foi numa situação de trabalho, e a gente vai fazer o levantamento, né, fazer esse diagnóstico situacional e ver o que foi o rompante, né, para que a pessoa entrasse nesse momento de extrema hostilidade que acaba sendo o surto. É claro que tudo assim, a gente vê que é um processo, né? Assim como num paciente diabético, por exemplo, com o pé diabético, a pessoa não dorme com o pé bom e acorda no dia seguinte com o pé já, né, naquele estado bem, de uma lesão bem avançada, né, com risco até de amputação. Da mesma forma que acontece na parte clínica, acontece na parte psíquica. Daí a importância de nós, profissionais da área, sempre trabalharmos com a educação em saúde, não só com o próprio usuário, mas como com os familiares que acompanham, que é identificar dentro daquilo que a doença impõe à pessoa, o que é o padrão de normalidade dele. E a gente deixa essa família bem educada e orientada de quais são os comportamentos, né, quais são as falas, né, e comunicação verbal e não verbal, que esse paciente vai apresentar, que já indica que algo está acontecendo, né, algum processo está acontecendo que pode levar realmente a esse rompante, a esse gatilho, né? Como a gente fala, nessa gota que transborda o copo e aí a pessoa fica nesse ambiente, né, nesse momento extremamente hostil. E assim, às vezes a gente lida com situações sociais muito difíceis em que a gente vai ver que por mais que a nossa proposta hoje não seja uma proposta de internações de longa permanência, tanto é que nós temos aí a nossa RAPS, né, a nossa rede de atenção psicossocial com diversos cenários para os diferentes momentos em que essa pessoa é presente, desde uma estabilidade, um manejo do quadro, até casos de emergência, mas às vezes, né, são questões de famílias disfuncionais, questões, né, de desestruturação, que acaba sendo, né, o familiar, né, o ambiente, o gatilho para que a pessoa
né, chegue a esse ponto. E aí realmente é um trabalho multiprofissional, não é algo de fácil resolução, porque envolve assim a forma de se relacionar das pessoas, né? Então, às vezes a gente tem, né, pessoas que já têm uma, vamos dizer assim, uma personalidade de mais difícil trato e convivência, lidando então com uma pessoa que já exige aí, né, mais paciência, mais compreensão para esse manejo do dia a dia, né, aí realmente é um trabalho multiprofissional e de longo prazo para que essa família, né, compreenda, porque às vezes a gente lida com famílias que desconhecem, né, de fato o que é o espectro autista, então já entram logo naquela fase da negação, né? Então vai negando a doença, vai negando a condição daquela pessoa, e isso acaba complicando, né? Porque a gente precisa trabalhar com essa aceitação, né? A pessoa essa é a forma de ser dela, e a partir dessa forma de ser, como é que nós conseguimos nos relacionar, como é que a gente consegue criar, né, vínculos e uma convivência saudável. A colega que perguntou da diferença da RAPS para RAPS, né, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um cenário dispositivo que faz parte da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, né? Então, dentro dessa rede, né, que são diversos cenários para atender as pessoas com questões psíquicas, nós temos o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, nós temos as unidades básicas de saúde, com a equipe de consultório na rua, por exemplo, pessoas em situação de rua, nós temos as emergências, né, com leitos psiquiátricos nos hospitais gerais, nós temos as residências terapêuticas, né, nós temos os hospitais, né, com a curta internação, entre outros. Então, a RAPS é a rede, né, todos os cenários que atendem as pessoas, né, com questões psíquicas. E o CAPS é um desses cenários, um desses dispositivos. Tem mais alguma pergunta? Agora passou, vou precisar da sua ajuda, meu anjo. Então, acho que eu vi foram essas. Se tiver mandado alguma pergunta aí, manda de novo, por favor, pessoal. Porque tá passando e às vezes não dá tempo de pegar. Tá passando muito rápido. Mas e nisso, né? E uma coisa também que eu acho que é interessante, que vale a gente falar, né? Então, como o espectro autista, ele realmente é um espectro, né? Então, são diversas formas de manifestação, desde as mais leves, né, as moderadas e severas. Então, a gente precisa, né, realmente compartilhar, né? Vocês como profissionais, né, de saúde, né, se tornam educadores, né, agentes transformadores da realidade a partir do momento em que vocês reproduzem esses conhecimentos, para que as pessoas consigam compreender e até identificar, né, se tem uma criança, um adolescente, né, algum familiar. Hoje, como a gente tem um trabalho muito conjunto, né, a saúde e a educação trabalham, né, ombro a ombro, ali lado a lado. Então, muitas das vezes, por mais que passe despercebido por aqueles familiares, a própria escola hoje, né, já sinaliza alguns comportamentos, algumas questões que essa criança apresente. E dentro, né, desse espectro autista, além de nós termos, né, essas diferentes manifestações, né, do leve ao moderado ao grave, a gente também tem a chamada síndrome de Asperger, né, que era chamado do tipo leve, de autismo, e assim, essas nomenclaturas elas vão sendo atualizadas, seja, né, pelo DSM-5, que é o que nós temos atual, né, que é o Manual de Diagnósticos voltados para a área da psiquiatria e da saúde mental, como nós também temos o CID, né, e seja no CID-10, seja no CID-11. Então, a gente tem mudanças na nomenclatura com algumas atualizações, né, e essa síndrome de Asperger, né, que faz parte desse espectro autista. Então, a pessoa que a gente observa que, como são manifestações que se observam a partir ali da primeira infância, né, em média ali dos 3 anos de idade, algumas crianças que, além dessa dificuldade, né, de sustentar o olhar, né, que tem esses movimentos repetitivos, né, principalmente, né, balançando as mãos, né, batendo com a cabeça em determinados locais na parede, são crianças que às vezes, né, têm uma dificuldade, né, na manifestação, né, da fala, né, então acabam tendo isso um pouco mais retardado, né, esse desenvolvimento da comunicação verbal. E aí a gente tem, né, esse autismo, né, que a gente chamava autismo de alta performance, que são aquelas pessoas que são chamadas com a ilha de inteligência, né? Então são autodidatas, em que eles não têm esse comprometimento de fala, mas assim são muito inteligentes, né, em um determinado tipo de inteligência.
E aí vale a gente resgatar, né, essa nossa teoria das múltiplas inteligências, nós temos diferentes tipos, e aí essas pessoas, né, com esse autismo de alta performance, elas têm, né, essa inteligência, né, muito acentuada, por exemplo, uma inteligência lógico-matemática. Então faz, né, contas, né, longas, né, contas complexas, né, em questões de segundos, né, só de cabeça, ou muitos, então, com essa inteligência musical, né? Que aí crianças, né, muito jovens que nunca tiveram aula de música, né? E tem, né, ali tocam tão bem quanto um Beethoven. Né? Então, assim, isso não é todo o autista que desenvolve isso, mas alguns autistas, né, têm essa chamada, né, ilha da inteligência, que é esse autismo, né, de alta performance. Também vale destacar isso, é importante. Ah, que bom, querido, que vocês estão gostando. Pode Mais ir. alguma dúvida, alguma questão? Ai, que eu acho que eu consegui, eu estava tão preocupada, porque eu falo muito, né? Então, eu estava tão preocupada com o horário de conseguir falar tudo, que eu já falei do espectro autista, dos diferentes tipos, da nossa atuação. Algum ponto que vocês queiram que eu esclareça. Acho essa questão. Ah, tem alguém com uma pergunta. É, a questão assim, do autismo do TDAH, a gente não tem ainda assim, de que uma acaba, né, estando relacionada à outra. O que há no momento em que a gente está ali com essa hipótese diagnóstica, né, lidando com aquela criança a partir dos 3 anos até ali, os 7, 8 anos, para a gente poder de fato fechar o diagnóstico, é que nós observamos que na criança, né, autista, a criança autista ela tem uma agitação, né, uma aceleração. Só que essa aceleração dela, muitas das vezes, é uma aceleração psíquica, não propriamente, né, uma aceleração motora, que é o que a gente observa, né, com as crianças com TDAH, né, com essa hiperatividade. Então, como assim, é um ser humano que ainda está em desenvolvimento, e tudo que é psíquico, né, exige muito ali da nossa observação a partir do comportamento, e da criança, né, principalmente com o relato de quem convive com ela, a gente gera essa hipótese diagnóstica, mas a gente vai acompanhando, né, não só no ambiente familiar, mas também no ambiente escolar, né, que acaba sendo, né, muito parceiro para que a gente de fato chegue a esse diagnóstico final. Mas assim, se confunde muito dessa questão dessa agitação que a criança apresenta, mas não necessariamente, né, a pessoa a gente chega num determinado ponto do desenvolvimento, realmente é bem ramificado. Não tem o comportamento em si é bem diferenciado. É só mesmo no início e principalmente, né, logo ali nessa tenridade, né, logo após a primeira infância, que a gente, né, tem esse cuidado, essa observação maior, até porque, né, por mais que nós estejamos aí no ano de 2022, estejamos aí, né, com várias facilidades para divulgar esse conhecimento, infelizmente, né, um fato que aí cada um de vocês, né, vai dar a sua contribuição como profissional de saúde de enfermagem, que é desconstruir esses preconceitos, né? Então, nós que somos profissionais da área tanto da saúde quanto da saúde mental, nós devemos ter, né, esse cuidado, porque infelizmente ainda há muito essa questão do rótulo. Né? Então, a partir do momento em que se determina ali que existe sim uma questão psíquica, infelizmente, dependendo da forma com a qual a família vai lidar com aquilo, né, os ambientes e cenários e pessoas com as quais aquela criança vai conviver, vão rotular ela, e isso sim, né, infelizmente vai ter um impacto negativo, né, porque se rotula e esse rótulo, né, faz com que haja ali, né, uma segregação, né, essa visão preconceituosa. Então é um trabalho que a gente tenha, né, um cuidado maior, e principalmente, gente, a nossa ferramenta maior é a educação em saúde, esclarecendo, né, levando essas informações, né, para que as pessoas, né, tenham uma melhor aceitação.
porque eu penso que, até como profissional, né, da área, eu penso que a verdadeira loucura é querer que 7 bilhões de pessoas sejam exatamente iguais, né, né, em centenas de países diferentes, com culturas diferentes, então nós queremos que todos nós sejamos iguais, essa é a verdadeira loucura. Nós temos que entender que existe, né, cada ser humano é único, né, é um universo em si mesmo. E, claro, dentro da nossa cultura existem coisas que fazem com que nós nos tornemos semelhantes, tenhamos, né, até visões e formas de viver parecidas, mas ainda assim cada um de nós é único, né? E cabe a nós profissionais da área da saúde, da área da enfermagem, né, levar essa visão que é da aceitação. É por isso que eu falo, profissional de saúde, sim, faz educação em saúde, mas também faz muita educação em cidadania, porque isso é ser cidadão, né? Saber respeitar os limites. Até aqui é o meu, a partir daqui é o da outra pessoa. E nós, profissionais de enfermagem, cuidando dessas pessoas durante todo o seu ciclo vital, estando num momento de doença ou de saúde, muitas das vezes, principalmente com essas questões que envolvem, né, esses distúrbios no momento da infância, nós vamos ser o primeiro a brigar e lutar por aquela criança, né? Pedir que seja, né, feito mais um momento de investigação, né, uma segunda opinião, entre outras, porque realmente dentro da nossa cultura e sociedade ainda, né, existe muito arraigado essa questão, essa visão preconceituosa, né? E para uma criança, dependendo então da idade, isso pode se tornar ainda mais complicado na vida dela. Então a gente tem que ter realmente muita seriedade, né, e um trabalho, né, muito conjunto, ombro a ombro com essa família. Agora alguém passou ali, se foi uma pergunta, eu também não consegui pegar. Foi não. Tá todo mundo elogiando a live. Acho que tem Ai, alunos que bom! falando que tem orgulho de ser sua aluna. Ai, que bom, querido. Beijo para vocês. E assim, eu lembrei, né, que a questão da estatística é que geralmente o pessoal pergunta, né? É lógico que isso não são dados, né, totalmente fidedignos, né? Porque quando a gente fala em termos, né, de quantitativo de mundo, né, acabam tendo essas variações. Mas se estima pelos dados que nós temos científicos de que 1% da população mundial tem algum tipo, né, de manifestação do espectro autista. Então, isso, gente, envolve o quê? 7 milhões de pessoas. Então, no mundo, 7 milhões de pessoas têm, né, algumas das formas de manifestação desse espectro autista, e aqui no Brasil se estima que chegam a 2 milhões de pessoas. Então, meu querido amigo, né, independente do que eu falo, né, se você pode não gostar de psiquiatria, mas você nunca, né, escapa da saúde mental, principalmente se você é da enfermagem, né, você não pode fragmentar o paciente do pescoço para baixo a parte clínica, né, eu não trabalho do pescoço para cima a parte psíquica, você cuida do ser humano. Né? Então, você em algum momento vai atender essa pessoa, porque em 2 milhões, né, do Brasil, em algum momento a gente encontra com ele. Seja na unidade básica de saúde, seja no hospital. E agora você já recebeu, né, um pouco mais de informação e sabe, né, como minimamente conduzir um atendimento com ele, independente se for criança ou se for o adulto. Né? É o que eu falo sempre, profissionais de saúde partem sempre do não julgamento, né? Então, eu tenho uma escuta qualificada, eu faço o acolhimento, pode ser que eu não seja profissional e não esteja no cenário que vai resolver de fato, como, né, determina o nosso SUS, mas minimamente aquela pessoa vai ser ouvida, acolhida e corretamente direcionada para quem pode de fato resolver o problema dela. Então, pense bem, né? 2 milhões de pessoas no Brasil. E eu não posso deixar de falar, né, querida? Eu, como enfermeira empreendedora, incentivando vocês sempre a serem donos do próprio negócio, né? Abrindo seus consultórios, suas clínicas, pensem nisso, queridos, né? Abram a sua clínica compartilhada com os colegas da pediatria, né? Se você gosta da área da saúde mental, se você gosta da área da saúde da criança, né? Abra o seu consultório, a sua clínica especializada em lidar, né, porque pensa bem, temos 2 milhões de famílias que vivem essa dificuldade deles mesmos em conviverem, em compreenderem o que é o mundo da pessoa autista, assim como os diversos momentos na vida que aquela, né, desde aquela criança, depois adolescente e adulto vai vivenciar. Então, nós, como profissionais de saúde, estamos ali para facilitar a vida das pessoas, para resolver os problemas delas.
pensem nisso, né? Então, abram, né, as suas clínicas, né, seus consultórios especializados, aí no caso da nossa live em questão, né, as crianças autistas, os adolescentes. Bom, Ah, que bom que eu consegui expressar a visão. eu queria ver se você podia dar um conselho para as famílias, né? Porque existem muito autistas que eles são bastante expressivos e normalmente eles não precisam falar nada para que as pessoas entendam o que elas querem. E às vezes os pais ou os familiares não dão esse incentivo para que essa criança ou esse adolescente venha a falar em vez de se expressar corporalmente. Qual conselho você daria para essas pessoas e para esses profissionais que se sentem não aptos para dar um bom atendimento para essas pessoas? Eu penso que assim, realmente é muito difícil e nós com o tempo, né, então nós saímos da faculdade com a teoria, né, a teoria com, né, uma parte da prática, mas conforme nós vamos avançando no nosso dia de trabalho, a cada paciente que a gente atende, a cada família que a gente acolhe, a gente vai desenvolvendo mais habilidades, né, e competências. E da mesma forma, né, acontece com os familiares. Primeira questão é assim, é a gente realmente manter aquilo que eu falo sempre, é o não julgamento. A primeira coisa é o não julgamento, porque até como eu falo muito com os meus alunos quando a gente está no estágio, né? Dependendo se a gente passa no estágio com o paciente realmente internado, né? Na curta permanência. Então, a pessoa que está surtada, pelo menos ali, vai ficar 2 semanas internada. Às vezes, a gente está ali no momento de 3, 4 horas, o aluno já sai mentalmente cansado, né? Já sai assim, fisicamente, né? Cansado, estressado. E eu falo, e olha que você só ficou aqui 4 horas com ele hoje. Imagina uma família que, às vezes, né? Na maioria das vezes o que acontece, não tem o devido acompanhamento, orientação, e tem que conviver com essa pessoa nesse nível, né, exacerbado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a gente compreende, às vezes, né, algumas falas, algumas posturas. Então, a gente tem que compreender porque a pessoa realmente também é aquilo, da parte psíquica, a parte clínica é aquilo. Um familiar adoeceu, a família toda adoece junto. Né? Então, a gente tem que partir dessa premissa que é o não julgamento, é o acolhimento, é fazer essa escuta sensível, né, e qualificada para poder compreender qual é o cerne, qual é a raiz do problema. Porque o que a gente tem que ensinar e educar aquela família a pessoa é daquela forma de ser. E tá tudo bem, né? Que a pessoa é daquela forma de ser. E nós temos o quê? Que nos adequar a como conviver com a pessoa daquela forma. Assim como, independente de uma pessoa ter uma questão psíquica, né? Nós temos ali, às vezes, quem tem filhos, então, eu, por exemplo, eu tenho um filho que é extremamente introvertido e eu tenho um filho que é extremamente extrovertido. Então, um fala, né? Tem um que fala pelos dois. E eu tenho que saber lidar com os dois, né? Com um que, né, fala demais e com o outro que fala de menos. Está tudo bem. A gente tem que saber adequar, né, conviver. E no caso, então, dessas famílias com essas crianças, é um momento muito delicado, né, quando se levanta essa hipótese diagnóstica, né, e até de fato se fechar esse diagnóstico, como eu falei, muitos pais, né, que não compreendem exatamente o que é, e daí a nossa importância de esclarecer, né, entram nesse processo de negação, e isso acaba dificultando mais, né, a condução dessa proposta, né, terapêutica com essa criança. Então a gente tem que ensinar essa família que não é o fim do mundo, né, não é aquele rótulo, pronto, e já era. Ele vai crescer, ele vai se interessar por uma área, ele vai poder trabalhar. É claro que dentro daquilo que a condição dele vai impor de limitação, porque, como eu falo, é um espectro. Tem do mais leve até os mais severos. Aí, realmente, os mais severos vai precisar realmente daquele cuidador, daquele guardião, mais do que uma criança, né, um jovem que tem, né, essa expressão, vamos dizer assim, mais leve, mas ela vai poder, né, ter as atividades dela de vida diária. Então, a questão toda parte da aceitação e saber conviver.
E claro que a partir do momento em que esse diagnóstico foi fechado, para essa criança, nós temos aí várias estratégias para melhorar essa convivência com os familiares, com os amigos, e aí sim é realmente um trabalho, né, multiprofissional, que aí cada profissional vai dar a sua contribuição a partir da sua área de saber para aquela família. E a gente consegue fazer com que essa criança melhore a comunicação dela dentro de casa, que essa criança melhore, né, esse sustentar o olhar, né, essa comunicação verbal e não verbal, que são coisas desde até de uma brincadeira, né? A criança vai pregar, por exemplo, um carrinho e ela não sabe o que fazer com aquele carrinho. E aí, né, aquele familiar que está devidamente orientado vai chegar e, né, vai falar, olha, você está vendo esse carrinho? Você está vendo aqui essa roda, esse pneu? É para colocar aqui no chão, ó, e a gente empurra e o carrinho se mexe. Então, às vezes, a gente vai ter que realmente de ensinar do mais básico. E aí a gente vai ver que essa criança, ela, lógico que não vai ser um aprendizado acelerado, é dentro do tempo dela, mas a gente consegue ver a médio e longo prazo que ela consegue melhorar a interação dela social, ela consegue melhorar a interação dela em família, em termos de, né, adquirir mais autonomia e independência nas suas atividades de vida diária, né, a cuidar de si, a se alimentar, né, a tomar uma medicação. É lógico que é tudo assim, é um projeto, né? Nós temos ali um projeto terapêutico singular, né? Nós temos ali um trabalho com cada profissional auxiliando essa família, mas parte sempre desse princípio, a aceitação, né? E ter um problema psiquiátrico, um transtorno, né? Algo que eu falo, que leve a esse sofrimento psíquico, não invalida essa pessoa, né? Não vai desqualificar e desmerecer essa pessoa. A gente só tem que aprender a conviver com essa forma de ser dela, porque ela é dessa forma e a gente vai aprender a conviver. Assim como a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença crônica incurável não transmissível, a pessoa é diabética, a pessoa é hipertensa. Para a medicina atual não existe cura, então ela vai aprender agora o quê? A ser diabética. A gente vai aprender a conviver com uma pessoa que é diabética, uma pessoa que é hipertensa, da mesma forma com uma pessoa que tem uma questão psíquica. É assim, né, que a gente tem que partir do nosso trabalho. Muito obrigada. Foi muito importante essa palestra. Todo mundo gostou muito. Eu acho que foi assim, um divisor de águas para muita gente. Acho que muita gente não tinha noção de muita coisa que foi falada aqui. E eu quero simplesmente agradecer por ter reservado esse tempinho para a gente. A gente sabe o quanto é corrida a vida de um professor. E é isso. Muito obrigada. Eu desagradeço, né, vocês, né, pelo interesse, né? Então, assim, né, a todo momento, sim, né, invistam na formação de vocês, independente se é uma área que vocês já têm essa afinidade ou não, mas lembre-se, vocês profissionais de enfermagem, vocês são educadores de saúde e cidadania. Então, vocês têm, né, esse papel importante dentro da nossa sociedade, que é facilitar a vida das pessoas, né? Ajudar as pessoas a resolver os problemas delas. E às vezes, né, a gente precisa então aí ampliar o nosso leque, né, e ter mais informação além do que aquela área que é do nosso domínio, né? Então, se vocês puderem, né, gostarem, quiserem mais conteúdo, né, não só dessa parte da saúde mental, mas como vocês sabem, eu sou enfermeira empreendedora, sou pré-candidata agora a deputada estadual aqui no Rio de Janeiro, então vocês querem acompanhar mais meu trabalho, me siga lá nas redes sociais, Paula Lousada Empreendedora, e nessa quarta-feira eu vou até aproveitar e fazer essa divulgação, né? Vocês pediram, não só vocês, meus alunos da Castelo, alunos de outras faculdades também do curso técnico, né? Eu iniciei agora, né, o canal, o podcast Acorda Enfermagem, né, com vários conteúdos importantes para nós, desde que se enfermeira, doutor, quanto eu devo, né, cobrar pela minha consulta, entre vários outros que vocês são meus alunos, já conhecem, o Acorda Enfermagem, tanto no canal no YouTube quanto no Spotify, né? Vai o primeiro episódio no ar agora na próxima quarta-feira. Aí eu faço esse convite a vocês. Qual é o nome do seu canal no YouTube? Acorda Enfermagem. Acorda Enfermagem.
Aí, gente, É quarta. só jogar lá. Paula Lousada Empreendedora, vocês me encontram. Eu só vou pedir sempre para vocês, gente, porque eu sou péssima nisso. Eu nunca consigo printar a tela direito. Então, eu faço o coraçãozinho, vocês printam a tela, me mandam, por favor, no direct, que depois eu compartilho. Eu nunca consigo tirar um print legal. Ó. Calma aí. Foi. Ah, foi. Beijo, queridos. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a você. A gente ficou muito feliz com essa presença, com a sua palestra. Muito obrigada, professora. Ah, eu agradeço. E aí, assim, aproveitando, né, agora que me lembrei que sempre me pedem, né, a nossa semana de enfermagem, queridos, né, vocês se organizem, vai ser no dia 26 de maio, né, e aí nós vamos ter, né, uma mesa redonda com enfermeiros e empreendedores, né, eu sou uma das convidadas, tenho outros colegas, então vocês, principalmente que já estão com o pé fora da faculdade, quer saber como ganhar dinheiro na enfermagem, fora do hospital e abrindo o próprio consultório, participem da nossa semana de enfermagem. É isso aí. Beijo, queridos. Beijo. Beijo, boa noite. Pra Tchau. você também. Tchau. Gente, lembrando que a palavra-chave para conseguir lá o certificado é azul. E o link para vocês conseguirem fazer o preenchimento lá para conseguir o certificado já está na bio. Eu queria ver se a Priscila consegue colocar aqui no chat também. Mas já está lá na bio. É só vocês clicarem lá e responderem lá, colocarem a palavra azul como a palavra-chave e preencher tudo certinho lá, que o certificado vai ser mandado pelo e-mail. Não deixe de colocar lá direitinho o e-mail de vocês para vocês conseguirem o certificado. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Ficamos muito felizes que vocês entraram. E para quem não segue o nosso Instagram, vai lá seguir. A gente está postando várias coisas legais. E normalmente os eventos que a gente promove também vale horas complementares. Então não deixe de seguir a gente, não. Tá, gente? Muito obrigada. Até a próxima.